Pronto, pronto. Beleza. Trabalha aí, David, vai. Então vamos lá, gente. Vou falar bastante. Depois a gente faz exercícios, tá? Eu fiz até uma sequência aqui para não me perder de tanta coisa que eu tenho para falar. Então, olha só. Vamos começar no basiquinho. A gente começa quando a gente fala de trigonometria. A gente começa falando do triângulo retângulo, certo? Então, eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Ai, parece recadinhos diferentes agora. Ah, porque é mais legal ficar desse jeito aqui, sabia? Que aparece, fica tudo para mim na tela, né? Não fica aquela palhaçada de eu não sei o que está acontecendo, não sei aonde. É. Tem até uma conversa no bate-papo, olha só como eu tô esperta, gente. Tô muito esperta hoje. Espera aí. Aí, ó, tem um monte. A mãe do Ian também faz amigurumi, eu descobri esses dias, gente. Ó, então vamos lá. Triângulo, retângulo. Tem ângulo reto. Fiz aí o quadradinho do ângulo reto. Por que você não quer brincar hoje? Quadradinho do ângulo reto. Ah, os lados têm nomes. Espera um minuto, minha mãe tá em aula. Hipotenusa, cateto e cateto. Gente, essa casa hoje tá parecendo casa de louco. Hipotenusa, cateto e cateto, tá bom? Tudo bem? Aí a gente viu o teorema de Pitágoras, que era hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Certo? Acho que até aqui é bem tranquilinho. Tudo bem? Bom, depois que a gente fala do teorema de Pitágoras, a gente coloca um ângulo dentro desse triângulo e a gente começa a falar das razões trigonométricas, que são a razão seno, cosseno e tangente. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, um ângulo alfa, aqui em cima a gente tem um beta, tá? Não dei nomes quaisquer. A gente começa a falar em cateto oposto a um ângulo desses. Então, só quando eu tenho o ângulo, né, quando aparece o alfa ou o beta ali, é que eu começo a falar em cateto oposto àquele ângulo ou cateto adjacente àquele ângulo. Então, olha só para a gente lembrar, pensando no alfa, tá? O oposto é o que está na frente e o adjacente é o que está do lado. Tudo bem? Então, olha só. Vamos lembrar as funções. Tem a função seno de alfa, que aí vai ser o cateto oposto a alfa. Deixa eu dar nominhos aqui, ó. A, B, C. Então, ó, o cateto oposto a alfa, que é o cateto AB, sobre o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, desculpa, sobre a hipotenusa, que é AC. Tá? Então, essa é a razão trigonométrica seno de alfa. Depois tem o cosseno de alfa, que é cateto adjacente a alfa, que no caso é o BC, sobre a hipotenusa. É só para mim que tem um eco ou para vocês também? Acho que é só para você, professora. Tá Eu bom. tô normal, pelo menos. Tá bom. Então, cateto adjacente a alfa, que é esse BC, e sobre a hipotenusa, que é o AC. Beleza. E aí a gente tem a tangente de alfa, que é o cateto oposto a alfa, sobre o cateto adjacente a alfa. Que no caso vai ficar AB sobre BC. E a gente também definiu isso como seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, a tangente de alfa, a gente pode olhar ela como cateto oposto a alfa sobre cateto adjacente a alfa, ou seno de alfa sobre cosseno de alfa.
Tudo bem? Bom, quando a gente estava vendo isso, né, que a gente viu um pouco mais a fundo e mais minucioso, né? A gente viu que se a gente calculasse o seno de beta, nesse caso aqui, né, no exemplo que eu estou dando, ele ficaria igual ao cosseno de alfa. Então, se eu calculasse aqui o seno de beta, olha só, o seno de beta seria o cateto oposto a beta, que é o BC. Tá aqui, ó. Certo? Sobre a hipotenusa, que é o AC. Então, o seno de beta seria igual ao cosseno de alfa. E o mesmo aconteceria com o cosseno de beta. O cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Então, olha só. O beta está aqui. O cateto adjacente é o AB, que é esse aqui. Sobre a hipotenusa, que é o AC. E isso sempre vai acontecer quando o beta mais o alfa somarem 90 graus. Ok? Então, ó, vou colocar aqui uma observação, deixa eu trocar de cor. Se beta mais alfa é igual a 90, então seno de beta é igual ao cosseno de alfa, ou o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Tá? E na tangente, o que vai fazer diferença somar 90 graus, né? Uma vai ser o inverso da outra. Então, a tangente de alfa, em relação à tangente de beta, é só eu trocar o que está em cima pelo que está de baixo ali, né? Então, seria BC sobre AB, no caso. Tá? Tudo bem? Que eu poderia falar que também a tangente de beta é cosseno de alfa. Ó, tangente de beta é cosseno de alfa sobre seno de alfa, que é seno de beta sobre cosseno de beta. Porque como elas vão trocar de posição ali, né, o seno com o cosseno, é como se eu trocasse o que está embaixo com o que está em cima. Tá? Mas a gente não usa muito essa relação da tangente, mas ela existe. Mas tem mais essa relação aí do seno com o cosseno quando soma 90 graus. Tá? Beleza. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tá bom. Aí a gente viu que no cálculo do seno, cosseno e tangente, a gente tem alguns ângulos notáveis, que é aquela tabelinha linda. Ai, que vocês viram que eu já paguei mico no... Não sei se vocês me acompanham no Instagram, eu paguei mico cantando, né? Então, pois é. A gente faz cada coisa nessa vida, viu? Meu Deus do céu. Caiu um teco da parede onde? Assim. Tá, eu tô meio atordoada hoje, vocês estão vendo, né? 30, 45, 60. Seno, cosseno. Tá, gente? Meu filho fez assim, acho que aconteceu um desastre de novo. Só caiu um pedaço da parede, tá tudo bem. Gente, ó, vamos lá. Só pra... Vou cantar a musiquinha, tá bom? Tá gravando, né? Vergonha alheia. Não fica com vergonha pela pro, não, tá? Tudo passa nessa vida. É assim, a musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Ó, tô falando a voz. A raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Ai, que lindo, né, gente? Coisa fofa. Então, ó, 1, 2, 3. Deixa eu cantar na música, vai. Filho, eu mudei a borracha aqui. 1, 2, 3. 3, 2, 1, ó. Tudo sobre 2. Então, a gente coloca aqui tudo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3. Fofíssimo, né?
E aí decoramos os nossos ângulos notáveis, tá? Tem que saber de cor e salteado. Quando a gente estava lá em aula, a gente viu alguns outros ângulos, né, que saíam da soma desses daí. Então, aí a gente podia lembrar que eu vou fazer com mais, tá bom? Seno de alfa mais beta. Não sei se vai caber aqui, deixa eu levar aqui para baixo. Seno de alfa mais beta. Que era seno de alfa cosseno de beta, mais seno beta cosseno de A. Tá? E quando fosse menos, é só trocar o sinal lá dentro. Tá bom? Então, se for menos aqui, lá dentro, no meio. Aqui, ó. Se for menos, menos aqui. Tá? Aí, do cosseno, isso daqui era a soma de arcos, tá bom? Cosseno de A mais B é cosseno de A, cosseno de B. Aí aqui vai ficar menos. Deixa eu pôr com a mesma cor. Menos, falei. Cosseno de A, cosseno de B, seno A, seno B. Tá? E aí, troca o sinal, é ao contrário aqui o sinal, tá? Se for menos lá dentro do parênteses, é mais aqui fora. Tudo bem? Beleza. Outra coisa que eu queria falar com vocês, que é a lei dos senos, do cossenos, e como a gente calcula a área de triângulo usando o seno. Eu vou sair dessa... Vou para outra. Peraí, tem gente copiando. Vocês vão me dando pau, vão me pausando aí se precisar, hein? Senão o negócio fica louco aqui. O que foi, filha? O que foi? Eu tô procurando uma marca aqui, que o Léo me deu quando ele chegou aqui, né? No liceu. Ele chegou e deu por uns carinhos, sei lá. Essa menina só marca. A gente pode lembrar da tangente também. Eu não gosto muito de lembrar da tangente, porque não é uma coisa que, nossa, cai muito a soma de arcos de tangente, tá? Mas se vocês quiserem pôr aí só pra gente relembrar, ó. Tangente de A mais B vai ser igual a tangente de A mais tangente... Vocês lembram do versinho disso aqui? Era tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Vocês lembram disso? Ó, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Eu coloco alfa, gente, é A. Tem gente que ama e beija. Tá? E aí, se trocar o sinal, troca aqui, ó. Se for menos, né? Aí vai ser menos aqui e mais aqui embaixo, ó. Bom? Então, aí segue, quando for vermelhinho, segue o sinal vermelhinho. Dos outros eu não lembro do versinho. Eu gostei muito da tangente, eu decorei. Como é que era? Era minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Do seno, essa. E a do cosseno, alguém falou uma. Coça, sei lá. Coça A, coça B, troca o sinal sem saber.
Ah, isso mesmo, ó. Coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Eu sei que eu anotei isso na aula, eu anotei todos os poeminhas que vocês iam falando, né? Pra depois eu lembrar, mas não peguei a aula. Beleza. Tudo bem até aqui, então? Tá bom. Então, a partir do 30, 45, 60, a gente consegue saber outros ângulos, que é o de 15, o de 105, sei lá, o de 90, mas o 90 a gente sabe no círculo trigonométrico, né? Enfim, tá? Daqui a pouco a gente entra no círculo trigonométrico. Bom, vamos falar da lei dos senos, cossenos e como calcular a área usando o seno. Então, vou primeiro para a lei dos senos, tá? Tá bom. A lei dos senos, vou fazer um desenho aqui para a gente. Não é um triângulo retângulo, tá bom? Pode até parecer, mas não é. Eu pus o triângulo dentro de uma circunferência porque existe uma relação também com a circunferência, tá? Mas ele pode aparecer fora de uma circunferência, né, normal. Quando a gente vai usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos, principalmente quando os triângulos, quando a gente quiser saber lados ou ângulos desses triângulos que não forem retângulos, então não são triângulos retângulos, ok? Se for um triângulo retângulo, a gente tem outros métodos para achar o lado ou o ângulo, que é usando o teorema de Pitágoras ou usando as razões trigonométricas que a gente acabou de ver, tá? Então, a lei dos senos e a lei dos cossenos a gente usa sem ser um triângulo retângulo. Não significa que ela não funcione num triângulo retângulo, ela funciona também, tá? Mas não é necessário usar a lei dos senos e cossenos se não for um triângulo retângulo, beleza? Bom, o que é a lei dos senos? A gente vai pegar, olha para um ângulo, pega o lado na frente dele. Então, eu vou começar lá no alfa, tá bom? Eu vou olhar para o alfa e vou pegar o lado na frente dele, que é o A. Então, a lei dos senos é assim: A sobre seno de alfa é igual. Agora, você pega outro ângulo e o lado na frente dele. Então, eu vou pegar o beta e o lado na frente dele é o B. Então, B sobre seno de beta. Agora eu vou olhar para o gama, que é o do C ali, o ângulo C. Pego o lado na frente dele. Czinho sobre seno de gama. Ok? Essa é a lei dos senos. Quando a gente vai usar a lei dos senos ou quando a gente vai usar a lei dos cossenos? A lei dos senos, principalmente quando a gente tiver dois ângulos na nossa figura. E a lei dos cossenos, quando a gente tiver um ângulo. Eu sei que eu escrevi 3 lados e 3 ângulos aí, eu escrevi todas as possibilidades que podem acontecer, tá? Mas pode ser não. No exercício vai ter letrinhas faltando, né? Não vai ter tudo isso daí, não vai ter os 3 ângulos e os 3 lados. Provavelmente ele vai te dar um lado e querer descobrir outro lado e vai te dar 2 ângulos. Então, vamos supor que ele deu o alfa e o gama, tá bom? Quer descobrir o C e te deu o A. Então, você vai usar essa primeira razão aqui, A sobre seno de alfa, igual a C sobre seno de gama. Porque aí você vai descobrir o C, que é o que está faltando. Tá? Então, você vai usar essa relação que a gente montou aqui, dependendo do que você tem. Né? Você não vai usar os 3 ao mesmo tempo, você vai escolher 2. Ao mesmo tempo, todas essas razões que eu escrevi aí, isso daqui é o R, tá? É o raio. Ao mesmo tempo, todas essas razões são igual a 2 vezes o raio. Então, se esse triângulo estiver dentro de uma circunferência, você ainda ganha mais uma relação, que é 2 vezes o raio. E aí, então, por exemplo, ele poderia ter te dado um ângulo só, queria descobrir um lado desse triângulo
e te deu o raio. Então, você consegue usar uma dessas, dependendo de qual for que você tiver para descobrir, em relação a 2R. Tá? Deu para lembrar aí, lei dos senos? Vamos fazer a lei dos cossenos? Professora, Pode falar. isso só é válido se, tipo, os 3 vértices do triângulo estiverem tangenciando a Sim. circunferência, né? Ah, A tá. circunferência tem que ser circunscrita ao triângulo. Tá, Tá? beleza. Isso que você, o jeito que você falou tá errado, tá? Não. Os pontos, quando a gente fala que tangencia, a tangência ela é de um segmento. Então, por exemplo, isso que você falou seria ao contrário. Ó. É só para vocês entenderem, para vocês não, se de repente escrever errado em algum lugar, tá? Seria isso, ó. Vamos ver se ele faz tangente. Olha que ficou oval o negócio aqui, tá? Mas é isso aqui, ó, é tangente, ó. Aqui é tangente. A circunferência, ela encosta num segmento. Tá bom? Mas os vértices, aí, quando você for falar isso, os vértices estão na circunferência. Quando você fala está na circunferência, está em cima da linha, tá? Porque às vezes parece que, né, quando a gente fala assim, tá na circunferência, pode estar em qualquer lugar, dentro, fora, não. Tá na circunferência, tá em cima da linha. Tá bom? Beleza, valeu, professora. Imagina. Então, ó, lei dos cossenos agora. Então, a mesma coisa, a gente vai ter um triângulo que não é retângulo. Triângulo que não é retângulo. Nós temos aqui os ângulos. Nesse daqui, eu vou colocar um ângulo só. Depois eu coloco os outros, tá? A. Não quero por A, vou por alfa. Bom, na lei dos cossenos, normalmente a gente usa ela quando a gente tem um ângulo, 2 lados e quer descobrir o terceiro, tá bom? Normalmente. Ou a gente tem 3 lados e quer descobrir um ângulo. Também dá pra gente fazer essa relação. A ideia é que a gente vai ter um ângulo só para usar, tá? E aí vai ter os 3 lados ou quer descobrir um deles. Enfim. Como é que a gente pensa na lei dos cossenos? Como é que eu penso? Eu gosto de pensar... normalmente eu associo algum jeito para decorar, né? Isso. Então, eu vou mostrar como eu penso. Aí, se vocês quiserem usar, tá? Eu penso mais ou menos como o teorema de Pitágoras, tá? No teorema de Pitágoras, não é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado? Só que aqui a gente não tem hipotenusa, certo? A nossa hipotenusa é o lado que está na frente do ângulo que eu tenho. Então, o ângulo que eu tenho é o alfa, certo? Eu penso na hipotenusa como se ela fosse esse lado aqui, ó. Ok? Então, o lado que está na frente do ângulo. Então, ficaria assim, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, se a gente for pensar como se fosse Pitágoras, lembra como se fosse Pitágoras até aí, tudo bem? Então, eu peguei o lado na frente do ângulo, que é o A, coloquei ao quadrado igual aos outros 2 ao quadrado. Aí a gente faz. Não é um triângulo retângulo, não tem hipotenusa, não tem nada disso, então tem uma continuação essa fórmula. Ó, eu faço menos, tá? Sempre menos. 2 vezes, esse 2 também é fixo, faz parte da fórmula. O B, que é esse que eu coloquei aqui, ó, vezes o C. Então, é menos 2 vezes esses 2 que apareceram do lado direito do igual. Então, ó, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno daquele ângulo lá que a gente escolheu o lado na frente. Tudo bem? Não é uma fórmula muito fofa, né? Mas, sei lá, aí dá um jeitinho de decorar ela aí, tá? Ó, eu não tinha colocado os outros ângulos para a gente conseguir pensar, mas agora dá para a gente colocar, ó, o beta. Se eu colocar o beta e quiser pensar em relação ao beta, então, né, tem esse ângulo beta. Quem é o lado que está na frente dele? É o B. Então, vai ficar B ao quadrado é igual aos outros 2 ao quadrado, menos 2 vezes o A vezes o C, que é o que ficou do lado direito do igual, vezes o cosseno de beta. Então, é a mesma fórmula, gente. Eu só estou mudando a posição do que eu estou olhando.
Né? Então, pelo amor de Deus, não vai me decorar 3 coisas. Decora uma, pensa de um jeito aí, que decore uma e decorou todas, tá bom? E se eu olhasse para o que está na frente do C, que é o gama, aqui, ó, ficaria C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de gama. Tudo bem? Legal isso aí. Ai, voltei. Eu tinha um aviso que tinha que sair de tudo. Bom, tudo bem. Dúvidas daqui? Não? Tá bom. Agora a gente vai calcular a área de um triângulo quando a gente, usando o seno, tá? Fazendo outra. Uma das outras, né? A gente tem, deixa eu colocar aqui, a área de triângulo. Isso não é muito da minha frente, acho que seria mais da frente 4. Mas como tem seno no meio, eu resolvi falar para a gente, vai ter um exercício lá na lista que fala disso, tá? Mas vocês devem ver de novo isso. Área de triângulo. Então, ó, um dos jeitos, né, que a gente aprende desde pitoquinho a calcular a área de triângulo é pensar em base, aí seria no caso essa daqui a base, vezes a altura. A altura é sempre perpendicular à base. Dividido por 2, né? Então, a gente aprende a calcular a área de triângulo assim. Base vezes altura dividido por 2. Eu não gosto muito de fazer o desenho, porque, na verdade, o que colocaram na nossa cabeça que é base, nem sempre é a base, né? O triângulo, ele tem 3 alturas. Ele tem a altura que sai aqui do vértice A, que é essa que eu desenhei. Ele tem a altura que sai do vértice B. E ele também tem a altura que sai do vértice C. E a base que a gente vai usar é sempre aonde chega a altura. Então, não necessariamente precisa estar nesse formato o meu desenho, né? Não precisa estar desse jeito. Eu poderia ter desenhado essa altura aqui, ó. Não ficou muito reto, né? Agora ficou mais perpendicular. Não. Melhorou. Ó. Se eu tivesse desenhado essa altura em preto aí, eu não ia usar a base, aquela base BC. Aí eu ia usar o AC. Então, não fixem uma base como sendo o que está na horizontal, né? Às vezes a gente coloca isso na nossa mente e a gente não consegue enxergar outra coisa. Mas a base não é o que está na horizontal. A base é onde chega a altura, tá bom? Então, se eu te der aquela altura preta, você vai considerar como base o AC. Beleza? Então, a área de triângulo a gente calculava assim, a gente era feliz assim. Mas aí, a gente pode também calcular a área de triângulo assim, ó. Não tendo altura, tá? Então, ó. A, B, C. E eu te dei esse ângulo alfa aqui, ó. Bom, então você tem um triângulo, você tem os 3 lados, e você tem, ou você tem só 2 lados, e você tem um ângulo no meio desses 2 lados. Observação, o ângulo tem que ser no meio dos 2 lados que você vai usar. Então, se eu vou usar o lado AB, eu tenho que olhar para o ângulo alfa que está no meio do AB. Se eu fosse usar o A e o C, eu teria que usar o ângulo que está no meio do AC. Seria esse beta aqui. Tá? Se eu fosse usar o BC, eu tenho que olhar para o ângulo que está no meio do BC. E aí, sei lá, poderíamos chamar de gama. Tá? Então, a gente sempre tem que olhar o ângulo que está no meio dos lados. Então, como é que a gente calcula a área usando o ângulo? Então, olhando para o alfa, a área vai ser A vezes B, vezes o seno de alfa, dividido por 2. Tudo bem? Então, se eu fosse usar o AC, seria A vezes C, vezes seno de beta, dividido por 2. Se eu fosse usar o gama, seria B vezes C, vezes seno de gama, dividido por 2.
Do mesmo jeito que lá no triângulo, a gente tem as 3 bases, a gente pode usar as 3 bases aqui, a gente pode usar os 3 ângulos, é mais ou menos essa ideia, né? E se a gente fosse olhar para a demonstração disso, a gente entenderia que isso tudo tem a ver com a altura, né? Então, na verdade, a gente usa esses lados aí calculando uma altura, e aí a gente omite a altura e usa o que a gente tem na figura, tá? Por isso que a gente tem 3 jeitos também de calcular, como lá no normal a gente também tem. Tudo bem? Ok, então esse daqui eu saio um pouquinho da minha frente, mas só para vocês conseguirem fazer o exercício quando aparecer. Beleza? Tá. Agora a gente vai começar a olhar um pouquinho. Vamos para a circunferência agora, né? Então a gente viu a trigonometria dentro do triângulo retângulo. Eu não sei que horas são. 9h30, Jesus. A gente viu dentro do triângulo retângulo, agora a gente vai ver um pouquinho na circunferência, tá? E aí, quando a gente começa a ver essa trigonometria dentro da circunferência, a gente tem algumas unidades que a gente trabalha na circunferência, né? Então, a primeira coisa que a gente trabalha com a circunferência é o comprimento da circunferência. Como é que a gente calcula comprimento da circunferência? A gente usa 2 vezes π vezes o raio. E essa medida que a gente calcula, ela normalmente vem em unidades de medida, tipo metro, centímetro, decímetro, milímetro, enfim, quilômetro, né? Dependendo do exercício. Vocês vão ver que sempre que eu falar em comprimento da circunferência ou em comprimento de um pedaço da circunferência, a unidade que vai vir aqui essas daqui. Tá? Pode ser quilômetro, pode ser maior do que isso, né? Eu coloquei as normas que normalmente aparecem são essas, tá? Mas pode aparecer quilômetro, por exemplo. Tudo bem? Então, sempre que a gente estiver falando do comprimento da circunferência, a gente vai ter essas unidades de medida. Bom, mas pensando em circunferência, ficou feio. Mais bonitinho, vai. Pensando em circunferência, a gente pode medir ela em grau também. Então, a gente mediu como se fosse a voltinha, se eu pegasse uma régua e medisse a voltinha, que é aquele 2πr ali, ele vai me dar esse valor, se eu medisse com a régua, como se eu medisse com a régua. A gente pode medir em graus, que é alguma coisa bem natural pra gente, né? Desde sempre a gente aprende a medir coisa curva em graus. Vou colocar aqui graus. E aí uma circunferência completa. Obrigada, André. Peraí, deixa eu avisar. Se eu medir ela em graus, a circunferência toda tem 360 graus. Então, aqui eu estou fazendo a relação da circunferência cheia, tá? Mas aí a gente pode achar os pedaços disso pensando nessa relação que eu criei. E a gente pode medir, que quando a gente ficou grandinho, a gente já aprendeu, é que é medir a circunferência em radianos. Então, para medir a circunferência em radianos, a gente sabe, não sei se vocês lembram, mas radiano é a medida da curva quando essa curva tem o mesmo tamanho que o raio da circunferência. Isso seria 1 radiano. Então, se você tiver lá uma circunferência de raio 2, vamos supor, 2 centímetros, tá bom? E você medir essa curva, e essa curva em centímetros também tiver 2, a gente fala que essa medida em radianos é 1. Tudo bem? Então, radiano, essa unidade de medida, é quando a curvinha da circunferência, né? Então, ó, deixa eu desenhar aqui. Então, ó, aqui mede R, tá? Se essa curva medir R, né? Tiver a mesma medida que o raio, então a gente fala que isso é 1 radiano. Ok? Isso que era radiano. Então, quando a gente aprende radiano, aí a gente descobre que a circunferência inteira, medida inteira, hein? A curva toda, medida em radiano, é 2π. Olha
olha a primeira relação, a primeira que eu escrevi ali, 2πr, e o radiano, que é 2π, é só omitir o R. Por que é só omitir o R? Porque quando o R for a mesma medida ali da curva, né, que significa 1, é como se aquele R sumisse, é como se ficasse 2π vezes 1. Por isso que para o radiano é só tirar o R. Tudo bem? E aí significa a circunferência toda, que é 2π. Professora, eu Fala, acho que David. não ficou muito claro, não. Tipo, por que que omite o raio? Você pode repetir, por favor? Posso. Ó, quando o raio tiver... Vamos supor assim, pensa assim, David. Pensa numa circunferência de raio 1. Certo? Quando aquele pedacinho tiver 1, ele é 1 radiano. Só que aí, se o raio é 1, quanto que é a curva inteira? Não é 2π? Então, se um pedacinho é 1 radiano, se eu for fazer a circunferência inteira em 1 radiano, vai dar 2π radianos. Entendeu? Não é uma relação muito clara, mas essa é a ideia. Tá? Beleza. Valeu, professora. Agora ficou claro. Tá bom. Ah, pera que eu me apaguei. Eu tenho que tirar isso. Tem uma configuração no meu computador. Se eu levo a seta para o canto esquerdo de baixo, ele bloqueia a tela. E aí, às vezes, você quer ir fazer alguma coisa no canto esquerdo de baixo, mas não lá no cantinho, né? E aí, de repente, o mouse vai e bloqueia a tela. É super divertido, bloqueado. Tá? Então, essa relação aí a gente usa, né? Essa relação que eu escrevi. A gente consegue montar regras de 3 com elas, para transformar de grau para radiano, de radiano para centímetro, milímetro, enfim, de grau para isso também, tá? Então, é uma relação bem importante que a gente usa para mudar de unidade dentro da circunferência, tá? Então, tem exercícios que falam assim, tantos graus, eu quero saber quantos centímetros isso significa. Aí você monta essa relação e descobre quantos centímetros tem, ou radianos, ou sei lá o que vocês quiserem, tá? Beleza? Vamos para a circunferência agora? Vocês estão copiando? Posso passar? Ainda não. Então, a circunferência trigonométrica. Ainda preciso falar... Ixi, peraí. Bastante coisa para falar aí. Circunferência... Eu fui bem ingênua, gente. Eu pus tanto exercício. Achando que eu dá tempo. Trigonométrica. Beleza. Olha lá, minha circunferência. Lembrar bem rapidinho dela. O raio dessa circunferência unitário é sempre 1, tá? Os eixos aqui, a gente chama ele de eixo do cosseno, que é o consono, e do seno, que é o sensono, ok? A nossa circunferência, ela começa a rodar nesse ponto aqui, tá? Que é o zero da nossa circunferência. Ela pode ser medida tanto em graus como em radianos, então aqui pode ser o 0 graus ou 0 radianos. E aí a gente roda ela sempre no sentido anti-horário. Tá? Se a minha circunferência rodar no sentido horário, que também pode, a gente usa os sinais dos ângulos negativos, lembra disso? Né? Então, aqui, ó, eu vou trabalhar em radianos, tá? Que é o que a gente usa mais. Mas, ó, vamos supor que aqui, π sobre 4, que é o 45 graus, né? Para vocês lembrarem, o 30 é π sobre 6. O 45 é π sobre 4 e o 60 é π sobre 3. Beleza? Bom, se vocês quiserem pensar por que disso, é só trocar o π por 180. Né? Se a circunferência toda é 2π, meia circunferência é π, que seria 180 graus. Então, ó, 180 dividido por 6 dá 30, 180 por 4, 45 e 180 por 3, 60.
Tá? Então, se você pensar no π como 180, você decora aí as 3 passagens. Então, se a gente roda aqui na nossa circunferência no sentido anti-horário, eu fiz uma caneta. Aqui, ó. No sentido anti-horário, que é o π sobre 4. Se eu pegar o mesmo carinha aqui para baixo, só que rodando no sentido horário, então a gente escreve que ele é o menos π sobre 4. Bom? Então, eu posso rodar tanto no sentido horário quanto no anti-horário. É mais comum a gente rodar no anti-horário. Tá? O normal é rodar no anti-horário, que é os positivos. Mas, às vezes, né, tem sempre um vestibular ou outro que dá uma causada na vida, né? Então, dá para rodar no sentido horário também. Bom, tá bom. A gente tem os pontos principais aqui, que é o π sobre 2, que é 90 graus. O π, que é o 180. 3π sobre 2, que é o 270. E aqui a gente volta, né, no zero ou 2π e assim por diante. Lembrando que isso daí é um ciclo, então ele tem voltas infinitas. Eu consigo dar infinitas voltas nisso. E eu posso ir rodando e achando os outros pontos em cima, né, que são os côngruos, que são os que estão no mesmo lugar, mas com outras medidas, porque a gente passou da primeira volta, né? Então a gente pode ficar rodando nisso a vida inteira aí, tá bom? O que mais que a gente precisa lembrar aqui? Esse a gente chama de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Certo? Tá. Vou desenhar outra circunferência que já ficou muito bagunçada. Não gostei. Então, aqui, ó, o eixo do cosseno, o eixo do seno. Eu vou fazer com o π sobre 6, mas vale para todos agora, tá? Então, π sobre 6. Bom, quando a gente trabalha na circunferência, aí a gente aprendeu a localizar os valores de cosseno e seno usando a circunferência, né? Então, aqueles 3 ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, que é o 30, 45 e 60, a gente tem que saber o valor de seno e cosseno dele. E esses são arcos que estão no primeiro quadrante, né? Estão nesse primeiro pedacinho aqui. Eu desenhei o π sobre 6, desenhei, se querer dizer π sobre 3, tá? Porque tá no lugar errado, aliás. Vou pôr 3 aqui embaixo, ó. Eu desenhei o π sobre 3, que é o 60, e eu vou falar do cosseno do seno dele de 60 primeiro, tá bom? Então, localizando isso no círculo trigonométrico, gente, a gente tem que lembrar sempre de levar esse ponto perpendicular ao eixo que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quiser falar do seno de 60, aonde eu vou localizar esse valor é levando esse ponto perpendicular até o eixo do seno. Ok? Então, eu levei perpendicular ao eixo do seno. Quanto que é o seno de 60? Pensa lá na tabelinha. É meio. Tudo bem? Troquei, raiz de 3 sobre 2. Isso, obrigado. O David me olhou com uma cara e eu falei, ih, fiz coisa errada. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Tá? O cosseno de 60, ó, leva perpendicular até o eixo do cosseno. Cosseno de 60 agora é meio. Agora estava certo. Cosseno de 60, meio. Tudo bem? Então, a gente localiza eles levando eles perpendiculares. E se a gente for pensar na tangente, aonde está o eixo da tangente? O eixo da tangente, ela tangencia, aí sim, ó, David, tangencia a circunferência. Por que ela tangencia? Porque aí vai ser uma reta, né, no caso, que vai encostar na circunferência, tá? Então, ó, vou desenhar ela de vermelho aqui. Vai passar por cima de tudo aqui. Ó, essa vermelha é o eixo da tangente. Tangencia a circunferência bem naquele ponto zero ali, tá? Bem aonde começa a nossa circunferência. Só que para a gente levar o ponto da circunferência e marcar o valor da tangente,
a gente não leva perpendicular igual a gente faz com seno e cosseno. A gente leva passando pelo 0, 0. Então, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, né, gente? Tem muita habilidade aqui. Ó. Aqui, ó. Consegue ver? Tá pretinho ali, né? Vai dar uma muvucada agora, tá? Aquilo que tá pretinho ali, ó, é o valor da tangente de π sobre 3, de 60. Então, quanto que é a tangente de 60? Não é raiz de 3? Então, esse valor aqui é o raiz de 3, tá? É onde ela chega. Bom, aí a gente viu também que a gente consegue, sabendo do primeiro quadrante, a gente consegue saber a tangente, o seno e o cosseno desse mesmo ponto quando eu acho o simétrico deles no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. E como é que a gente achava o simétrico dele, ó? Se eu continuar aqui, deixa eu continuar de vermelho. Se eu continuar aqui, ó, esse ponto é o simétrico, tá meio torto, né? Mas é o simétrico do π sobre 3 no segundo quadrante. E qual é o valor dele? Como é que a gente achava o valor desse ponto? A gente sempre pensa nesses pontos que estão aqui, ó, no π, ou no 0 ou no 2π, no caso, tá bom? Nunca nesses daqui de cima, só no que está na horizontal, do eixo do cosseno, tá? Só com esses daqui. A gente pensa assim, olha, faltam π sobre 3 para a gente chegar no π. Lembra disso? Esse tamanhinho aqui, ele é igual a esse tamanho aqui. Não tá parecendo que tá torto, mas é, tá? Se tivesse perpendicular mesmo bonitinho ali, daria certo. Então, ó, esse tamanho aqui é igual a esse, então falta um π sobre 3 para eu chegar no π. Então, para a gente encontrar esse valor, a continha que a gente faz é π menos π sobre 3. Lembra como faz essa conta rápida? Ó, sai do denominador, multiplica e aí soma ou subtrai aqui, ó. Então, ó, 3 vezes π, 3π, menos π, 2π sobre 3. Beleza? Tá. Vou achar lá no terceiro quadrante, que é esse ponto aqui, ó. Ah, esse 2π sobre 3, o seno dele é raiz de 3 sobre 2, tá aqui já. E o cosseno dele, percebe que tá do outro lado? Né? Aqui tá o meio, ó. Ele tá aqui do outro lado. Só que ele tem o mesmo valor com sinal contrário. Então, ele é menos meio. Né? Então, o cosseno dele aqui é menos meio. Tá bom? Então, é só ir trocando, só pegando o oposto do que a gente tinha em relação ao primeiro quadrante. Bom, esse outro ponto aqui de baixo agora, como é que a gente faz a conta dele? Olha, ele passou do π sobre 3. Então, esse valor e esse aqui tá mais parecido, né? É o mesmo tamanho, né? Então, se aqui é π sobre 3, esse outro pedaço aqui também é π sobre 3, só que ele passou do π sobre 3. Então, a gente, para encontrar o valor dele, a gente faz π mais π sobre 3. Aí, ó, sai do 3, multiplica e soma. Então, vai ficar 3π mais π, 4π sobre 3. O valor do seno de 4π sobre 3 está aqui embaixo, ó. Ele é o oposto do que está lá em cima. Então, se lá em cima era raiz de 3 sobre 2, aqui é menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno dele é menos meio. Já está marcado ali. E aí tem o último, que está aqui no quarto quadrante, que é esse ponto aqui. Para a gente encontrar ele, é o quanto falta para chegar no 2π, ó. Então, esse pedaço aqui é igual aqui. Então, falta um π sobre 3 para ele chegar no 2π. Para encontrar o valor dele, a gente tem que fazer 2π menos π sobre 3. E aí vai dar 3 vezes 2 dá 6, menos π, 5π sobre 3. Tudo bem? Tranquilo? Tá.
Eu não fui falando da tangente, mas a tangente é a mesma coisa, ó. Aqui no 4π sobre 3, ó, passei pelo 0, 0, ela é raiz de 3. E no caso do 2π sobre 3 e do 5π sobre 3, ela está aqui embaixo, passando pelo 0, 0. Ela é menos raiz de 3. Tá? Ela é o oposto também. Tá? E aí o seno e o cosseno de 5π sobre 3, ó. O seno é menos raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Né? Não dá para eu fazer todos os ângulos aí, que ia ficar uma bagunça louca isso daí, né? Mas é isso. Tudo bem? Relação fundamental, rapidinho. Gente, relação fundamental é uma daquelas fórmulas que a gente faz um cartaz e coloca no banheiro para a gente ficar olhando sempre. É no momento que a gente senta para pensar, né? Coloca lá e fica lá. Tem que saber, de cor e salteado. Não dá para esquecer dela, porque tem hora que você vai travar no exercício e vai falar assim, mas eu não sei, tá faltando informação. Tá faltando a relação fundamental. Tá? Então, quando você travar em exercício de seno e cosseno, lembra da relação fundamental que normalmente ela te ajuda. Tá bom? O que era a relação fundamental? Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo dá 1. Tá? E isso, aonde a gente vê isso daqui? Na própria circunferência. Aqui, ó. Nesse triângulo retângulo que a gente cria aqui. Tá? Por quê? Porque o raio dessa circunferência é 1. Então, se você for olhar em relação a um ângulo, quando você faz Pitágoras, né? Então, um cateto é o seno desse ângulo, o outro cateto é o cosseno. E aí, a hora que você faz Pitágoras, fica um triângulo retângulo, que é seno de A, cosseno de A e 1. Por isso que dá isso daí. Então, a relação fundamental, ela vem do teorema de Pitágoras, dentro da circunferência. Tá bom? Relação fundamental, falta só eu falar das outras razões trigonométricas, só para vocês lembrarem, ó. Métricas. Outras razões trigonométricas. Vamos lá, secante de x, cossecante de x e cotangente de x. Tá? Ficou muito perto. Ficou horrível. Foi para cá, depois a gente vê o que a gente faz com elas. Lembra que isso atrapalha o nosso cérebro. Secante é 1 sobre cosseno e cossecante é 1 sobre seno. É o contrário do que o nosso cérebro vai querer fazer. Tá bom? Então, ó, secante de x é 1 sobre cosseno de x. A cossecante de x é 1 sobre o seno de x. E a cotangente, aí a cotangente é normal, é 1 sobre tangente. Que também pode ser, lembra que tangente era seno sobre cosseno? Então, a cotangente, a gente pode falar que é cosseno sobre seno. Tá? É o inverso do que a gente tinha no tangente. Beleza? Aqui eu tenho 10 minutos. Vamos fazer exercício. Agora vocês se achem aí que eu não sei dizer onde está isso. É a questão 1 do 1710. Isso, olha lá, obrigada, Lê, 286 a página. David, eu queria dizer que ela foi mais eficiente que você como co-anfitriã também. Ó, que ela arrasou agora, hein? Vamos lá? Eu posso fazer com vocês, gente? Depois vai sobrar um para vocês fazerem, tá? Uns vários, aliás. Ó, Paula está deitada na cama e assistindo a TV na figura.
assistindo a TV. Na figura, C representa um ponto sobre a cama, a partir do qual o controle remoto da TV foi acionado na direção do receptor de sinal indicado por F. A medida do... Isso são coisas que eu acho ótimas, né? Você imagina você deitado na cama apertando o controle e você pensa nesse ângulo. Você super pensa nisso, né? Tudo que você pensa quando você está deitado na cama é o ângulo que você acionou. A medida do ângulo entre a linha que representa o sinal transmitido, a cama é igual a alfa. Ok. Sabe-se ainda que R está a 1,2 metros do chão, então eu vou começar a desenhar aqui na minha figura, tá? 1,2 metros do chão. A altura da cama em relação ao chão é de 40 centímetros. Então, ó, esse tamanho aqui, já vou escrever em metros, tá bom? Para tudo tá em metros. Então, 40 centímetros, 0,4 metros. C está a 4 metros de distância da parede. Então, esse tamanho aqui, ó, vou fazer de vermelho. Esse tamanho vermelho é 4 metros. Verdade. 4 metros. Beleza? Tá bom. E ele quer descobrir o alfa. Gente, bem tranquilo. Triângulo retângulo, né? Formou aqui o triângulo retângulo, ó. Esse triângulo fofucho aqui que formou, tá? Eu tenho um dos catetos dele, que é 4 metros, e eu tenho outro, né? Ele quis dificultar um pouquinho, colocando as medidas separadas ali, mas isso daqui é 0,4, ó. Então, isso daqui vai ser 0,8. Ok? Porque aí somado vai dar 1,2. E aí a gente usa em relação ao alfa, já que é o que eu quero descobrir. Eu tenho o cateto oposto, que é o 0,8, e o cateto adjacente, que é o 4. Então, a gente usa a tangente de alfa. Tangente de alfa vai ser 0,8 sobre 4. Tá? Tá tudo em metros. Para melhorar a minha conta, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Vai dar 8 sobre 40. E isso vai ficar 1/5. Ou seja, a tangente de alfa é 0,2. E aí ele te deu a tabela, que eu comi um pedaço dela, porque eu sabia que eu não ia usar aquela parte, tá? Ele te deu uma tabela e você vai lá, ó, tangente de alfa 0,2. Aqui, ó, foi o que a gente encontrou. Então, quem é esse ângulo que resulta na tangente de alfa 0,2? É o 11,3. Letra E. Tá bom? Tranquilo, né? Deixa eu olhar os outros que eu escolhi. Ah, esse eu quero. Questão 5. Olha o tamanho da questão, mas pensa num negocinho encardidinho. Pensou? O que ele te deu? Seno de x mais cosseno de x igual a 0,2. O que ele quer saber? O módulo de seno de x menos cosseno de x, você já arrancou todos os cabelos aí. Aí você fala assim, legal, o que eu faço agora? Você não consegue passar de uma coisa para outra, né? Do seno de x mais cosseno de x para o módulo de seno de x menos cosseno de x. Esse é aqueles exercícios que eu falei para vocês. Gente, a hora que travar, lembra da relação fundamental? Com o que ele me deu, eu consigo achar, eu consigo isolar ou o seno ou o cosseno. Então, por exemplo, eu vou isolar o seno, tá? Seno de x vai ser igual a 0,2 menos o cosseno de x. E aí eu vou usar a relação fundamental para achar o cosseno. E aí depois eu acho o seno. Então, olha só. A relação fundamental é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. No lugar do seno x, eu vou substituir o que eu encontrei ali, ó. Então, no seno de x, eu vou substituir 0,2 menos cosseno de x.
Então, ó, 0,2 menos cosseno de x. Só peço muita atenção, porque tem que pôr parênteses. Se vocês não colocarem parênteses, vai dar caquinha. Então, substituir, ó. E agora eu vou resolver a equação, tá? Então, a gente vai fazer ao quadrado, vai resolver o quadrado ali, que ninguém vai esquecer que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, né? David, que tá pegando a borracha. Tô vendo, David? Eu tô vendo. Então, ó, quadrado do primeiro, quadrado de 0,2 é 0,04. Aí tá todo mundo pensando assim, tá vendo? É por isso que eu não abro a câmera. É, professor é um bicho triste, gente. A gente sabe de tudo. 0,04. Mas um monte de gente pegou a borracha, viu, David? Que eu sei. Não preciso nem ver, tá bom? Ó, quadrado do primeiro dá 0,04 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 0,4 cosseno x mais cosseno ao quadrado de x, tá? Então, nesses três termos, eu só fiz quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Mais o cosseno ao quadrado de x, que era o que estava ali fora, igual a 1. Tá bom? Então, isso daqui vai ficar assim, ó. 2 cosseno ao quadrado de x. Já vou arrumar, tá? Menos 0,4 cosseno x. O 1 vai passar para o lado esquerdo, subtraindo. Então, vai ficar 0,04 menos 1, que vai dar menos 0,96, igual a 0. Tudo bem? Vamos tirar essas vírgulas, que elas dão uma judiada na gente, né? Para a gente tirar a vírgula aqui, a gente pode multiplicar tudo por 100, pode ser? Que aí sai a vírgula, tá? E já vamos melhorar também, peraí. Vamos multiplicar por 100. Vai ficar 200 cosseno ao quadrado de x menos 40 cosseno x menos 96 igual a 0. Tá? Então, multipliquei por 100. Agora, para a gente melhorar ainda mais, dá para a gente dividir essa equação. Dá para a gente dividir por 8. Pode ser? Vou dividir tudo por 8. Se vocês quiserem ir, não sei que dá para dividir por 8. Quer dividir por 2, depois por 2 de novo? Gente, não tem problema nenhum. Isso é só que a gente perde um pouquinho mais de tempo, tá? Vou tentar fazer aqui do ladinho, ó. Eu tenho que terminar. E eu tenho que falar um monte de coisa ainda que tá errado aí na puxão. Ó, então, dividindo por 8, vai ficar 25 cosseno ao quadrado de x menos 5 cosseno x menos 12. É isso? É. Igual a 0. Eu vou resolver se passar em algum lugar dessa vida. Fazer o delta rapidinho, tá? B quadrado é 25. Menos 4 vezes A vezes C vai ficar mais por causa do sinal do menos 12 ali, tá? E vai dar 1.200, mais 1.200. Então, vai dar 1.225. Eu não falei uma coisa. Para mim, é super tranquilo fazer com o cosseno de x ali. O cosseno de x é a minha incógnita, tá? Mas se vocês quiserem mudar para outra letra, fazer cosseno de x igual a y, sei lá, e fazer 25y ao quadrado menos 5y menos 12, sem problema nenhum. Tá? É que você perde um pouquinho mais de tempo. Mas o cosseno x é o que eu quero descobrir. Eu não quero descobrir o x, eu quero descobrir o cosseno de x. Bom, achei o delta, que é 1.225. Agora eu vou achar o cosseno de x, ó, que é menos b, que é 5, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 1.225 vai dar 35. Sobre 2 vezes o a, que é 50. Tá? Então, aí a gente vai ter um cosseno que vai ficar 40 sobre 50, que é 5 mais 35, 40 sobre 50. E eu já vou simplificar, vou cortar os zerinhos. Vai dar 4 sobre 5.
tá bom? Que dividindo dá 0,8. 5 menos 35 vai dar menos 30. Menos 30 sobre 50. Vou cortar os zerinhos, vai ficar menos 3 sobre 5. Que vai dar menos 0,6. Então, ó, eu achei que o cosseno pode ser 0,8 ou menos 0,6. Vou dar uma pausa aqui. Em alguns exercícios, esses valores que a gente encontra, eles são impróprios, né? Por quê? No caso do cosseno, quando a gente vai fazer uma equação e a gente vai achar o valor do cosseno, se der algum número menor que menos 1 ou maior que 1, não pode. Porque o cosseno ele varia entre menos 1 e 1. Então, vamos supor que você está resolvendo uma equação e você achou 2 ali. Você já inutiliza ele, fala, esse valor não convém, e vai usar o outro, tá bom? Nesse caso aqui, os dois a gente pode usar, ou 0,8 ou menos 0,6, beleza. Olha o que vai acontecer. Volta aqui onde eu circulei, ó, no seno de x. Se você falar que o cosseno é 0,8, o seno de x vai dar menos 0,6, porque é 0,2 menos 0,8. Se você falar que o cosseno é menos 0,6, menos com menos dá mais. Vai ficar 0,8. Então, se o cosseno... Aí você pode escolher, tá? Aqui nesse caso. Se o cosseno for 0,8, o seno vai ser menos 0,6. Isso é uma resposta. Se o cosseno for menos 0,6, o seno vai dar 0,8. Essa é outra resposta. Percebe que isso é indiferente para o exercício, porque ele pediu uma subtração em módulo. Então, tanto faz qual você vai escolher. Qual das respostas você vai escolher. Tá? Ó, vou fazer de vermelho aqui do outro lado. Ó a bagunça. Vou fazer aqui, ó. Vou escolher o primeiro. Tanto faz. O seno de x é menos 0,6. O cosseno é 0,8, então vai ficar menos 0,8. Menos 0,6 com menos 0,8 dá menos 1,4, que em módulo vai ficar 1,4. Beleza? Que é a letra D. Encardidinho, né? Encardidinho. Tá bom. Esse daqui é super tranquilo. Vocês vão usar a lei dos cossenos aqui. Tá? Vocês vão... só vou falar, tá? Rapidinho, ó. Você sabe que o lado do quadrado é 1. Esse tamanho aqui, que é a diagonal, você consegue achar fazendo Pitágoras, vai dar raiz de 2. Ele conta que esse tamanho é igual ao CA, então aqui também vai ser raiz de 2, tá? Você fecha o seu triângulo aqui, ó. E aí você vai olhar para esse triângulo. Ixi, gente. Legal, né? Minha conta foi conectada em outro dispositivo. Que outro dispositivo? Ah, será que alguém derrubou minha reunião? Não, né? 10h05. Não, eu tô aqui. É. Bruno, foi o Alvani que conectou? Mas ele disse que coisa mais estranha. Eu tô aqui ainda, ó. Por que aconteceu isso? Tá, vamos lá. Deu certo, sei lá o que aconteceu. Ó, esse tamanho aqui é 1, que é o lado do quadrado. Aqui você descobriu fazendo Pitágoras é raiz de 2, tá bom? O que você vai ter que descobrir é esse ângulo, que é bem tranquilo, porque aqui é 45. A diagonal do quadrado corta ela é bissetriz do ângulo. Então, ali é 45, ali é 135. E aí você vai fazer lei dos cossenos, descobrir o DE. Tá? Pro, deixa eu só tirar uma dúvida. Pode. A diagonal do quadrado, elas se cruzam no ponto médio, não é? As diagonais se cruzam. Tá. O quadrado ele tem todas as propriedades de paralelogramo, de trapézio, de losango, tudo. Então, o que você lembrar dos outros, que às vezes é mais tranquilo da gente lembrar, tipo losango, se cruza no ponto médio, as diagonais são perpendiculares, é bissetriz dos ângulos, acontece no quadrado. Tá bom. Tá? Obrigada. Imagina. Então, ó, isso. Esse daqui também é chatinho, tá? Você tem algumas medidas aqui. A parte do... Peraí, Ana.
A parte do módulo. Posso? Esse aqui? Mas só esse pedacinho? Ou só o pedacinho do que eu fiz a conta? Ah, tá. Ó, eu usei esse primeiro aqui, ó. Usei esse. Tanto faz que você vai usar, tá, Ana? Eu peguei aqui o seno, que é menos 0,6. Coloquei aqui, ó. Menos, que é o sinal que tá aqui. O 0,8. Aí eu somei. Menos 0,6 com menos 0,8 dá menos 1,4. Só que como tá em módulo, fica positivo 1,4. Vê se foi. Se você usasse o segundo... Isso tá grande aí, tá cortando uma parte. Se você usasse o segundo, ficaria... O seno é 0,8, ficaria 0,8 aqui. Aí aqui só cuidado com o sinal, ficaria menos o menos 0,6, né? Porque tem o menos da fórmula e o menos do número. Então ficaria mais 0,6. Então ficaria 0,8 mais 0,6, 1,4 e já tira do módulo 1,4. Vê se ficou claro. Tá bom. Esse daqui, ó, o que vocês vão ter que fazer? Vocês têm esse lado aqui que ele te deu. Imagina, ele deu esse pedaço aqui e ele deu esse daqui, tá? Então, vocês vão descobrir o AC pensando nesse triângulo, retângulo, ok? Aí você descobre o AC. Vocês vão descobrir o AD pensando nesse triângulo, retângulo grande, fazendo Pitágoras. Tanto no outro quanto nesse, Pitágoras. Vai descobrir o AD. Então, você vai ter o AC que você descobriu, o CD que ele te deu e o AD que você sabe. E o que ele quer descobrir é o ângulo. Então, ó, você tem os três lados e você quer descobrir o ângulo. Você vai usar a lei dos cossenos, mas o que você vai descobrir é o cosseno de θ. O cosseno de θ vai chegar em... Eu fiz aqui, raiz de 2 sobre 2. Você vai descobrir que o cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2 fazendo lei dos cossenos. Ah, quem é que lá na tabelinha dá raiz de 2 sobre 2? 45. E aí você descobre que o θ é 45. Tá bom? Ele é o lei dos cossenos, mas de um jeito que a gente não está acostumado a usar, que é para descobrir o ângulo. Gente, esse aqui nem era para eu fazer. É só para vocês arrumarem o enunciado. Ele está inteiro errado. Ou coloca... Tá tudo errado. Também tá errado aqui, Samuel, as alternativas. Do 10 até o 15, eu não sei o que aconteceu. Tá uma bagunça. Coloca um asterisco do 10 até o 15. Eu vou só... Já falei, né, que do 10 até o 15 tá errado. Coloca um asterisco, procura na internet os enunciados e arruma eles. Estão todos errados. Tanto o enunciado quanto a alternativa. Foi algum erro de digitar. Eu acho que embaralhou todas as respostas, alguma coisa do tipo, porque tem porcentagem 1, tem um que o ângulo é X e coloca um M no enunciado, sei lá o que aconteceu. A resposta misturou com o do Lucas. A resposta misturou com a frente do Lucas, gente, por isso que tá errado. Tá? Do 10 até o 15. Tá bom? Então coloca aí um asterisco. Ai, acabou, acho. É isso. Ó, deixa eu só escrever os exercícios que vocês vão fazer, que não são todos, tá? Desse pedaço aí. O 1, o 5 eu fiz. Fiz, né? 1, o 5 eu fiz. Aí o 6 que eu já falei. Aí, ó, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 17. Essas são as lições de vocês, tá? Que vocês conseguem fazer com o que a gente viu hoje. E aula que vem, equações trigonométricas, funções trigonométricas e o resto dos exercícios que tem aí. Beleza? Pronto, acabou. Gente, super beijo. Obrigada pela aula de hoje. Acho que deu para dar uma boa retomada, né? Deu? Tá bom, então. Qualquer coisa pode me mandar mensagem. Professora, Oi. próxima aula eu vou entrar sem câmera, hein? Alguém, você faça isso.
Gente, é muito engraçado. A gente, até na aula, né, dando aula para os menores, às vezes eles abrem a cara e falam assim, o que você está fazendo no celular? Aí eles me olham com aquela cara, assim, de, sabe, espantada, assim, porque às vezes você para, a gente sabe o que está fazendo, né? Aí eles, nossa, como você sabe? Eu falei, sou mágica. Mas não precisa, eu não vou mais dar bronca, tá bom? Juro. Gente, super beijo, viu? Até a próxima aula. Uma mão aqui, ó. Pode me mandar dúvidas se precisar, mas a maioria dos exercícios dá para achar a resolução na internet, tá bom? Mas se vocês quiserem, pode me mandar que eu respondo, tá? Beijão. Tchau, professora. Obrigadão, hein? Se você quiser que eu apareça na próxima aula com câmera, é só você não dar o co-host pra Letícia. Aí eu ligo a câmera. Agora eu vou ter que me perdoar, Letícia. Ele vai ter que me perdoar. Eu vou ter que fazer isso, Letícia. Tchau, professora. Obrigadão, hein? Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, beijo. Depois eu mando os slides. Tá.